E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, esse é o primeiro vídeo do canal com conteúdo. Estou fazendo um vídeo curto, bem, para não cansar muito vocês, mas também é quase um vídeo aqui para mim de experimento, tá bom? O conteúdo da aula de hoje é a definição de função e algumas observações e alguns exemplos iniciais. É um conteúdo muito simples, mas bastante importante para todo o resto da disciplina, tá? Então, só uma coisa que eu queria explicar, o curso de cálculo 1 aqui da UFRPE começa com a parte de pré-cálculo, né, que é funções reais, que é um assunto que tem no primeiro ano do ensino médio, depois limites e termina em derivadas, tá? Integração já faz parte do cálculo 2, tá? Então, eu vou fazer essa parte, pretendo fazer essa parte de pré-cálculo aqui com bastante detalhe, muito mais detalhe do que daria tempo de fazer em aula presencial por causa do tempo, né? Um curso de 60 horas, né? Não dá para gastar tanto tempo assim em pré-cálculo porque a gente tem que fazer a outra parte, né? De limites e derivadas, tá certo? Então eu estou com os slides prontos, a aula de hoje vai ser bastante simples, bastante rápida, é quase um vídeo de teste aqui para mim, nem arrumei nada, né? Tá do mesmo jeito aqui que eu trabalho, então vamos nessa. Bem, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei para vocês, aqui a aula de hoje vai ser sobre a definição de funções e alguns exemplos, tá? Que alguns exemplos básicos para entender bem essa definição de funções, tá? É, a aula vai ser bem tranquila, bem leve, os exemplos bem simples. Eu vou deixar esses slides para vocês baixarem no link da descrição e também no final desses slides vai ter alguns exercícios muito simples. A gente não tem muita aula, né? Eu vou tentar gravar outras aulas rapidamente aí para vocês. Vamos ver se eu consigo, né? Nesse home office aqui, às vezes está um pouco difícil, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, é que o conceito de função é um dos conceitos da matemática mais básicos e mais importantes, e que às vezes a gente está presente, esse conceito está presente na nossa vida sem nem a gente perceber. Porque, por exemplo, se você vai num restaurante self-service e, sei lá, o preço do quilo da comida é R$ 30, tá? Você faz um prato, pesa, a balança vai verificar o peso e ela mesma automaticamente já lhe dá um valor a pagar. O que é que ela está fazendo? Ela está associando o valor do peso ao valor a pagar, né? Se é R$ 30, se você comer meio quilo, você vai pagar R$ 15. Se você comer 600 gramas, você vai pagar R$ 18 e assim vai. Essa associação do valor do peso com o valor a pagar, isso é uma função. Por exemplo, você vai pegar um táxi, você entra no táxi, já tem uma bandeirada, esse exemplo do táxi eu talvez use mais à frente, você entra no táxi, já tem uma bandeirada, já é um preço fixo, tá? À medida que você vai andando ali a distância, vai dando, esse valor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né? Bem, no caso do táxi, o tempo também acaba sendo influente no valor a pagar. Então, esse valor a pagar depende de mais de uma variável nesse caso, né? O tempo e a distância, né? Também depende da bandeirada. Né? E aí já entra um conceito de função de várias variáveis que em cálculo 1 a gente não usa, que vocês devem ver em cálculo 2. Então, cálculo 1 são funções com apenas uma variável. Tá? Deu uma falha aqui, falha técnica. Então, esse é o meu primeiro vídeo é assim, tá certo? Então, vamos ver qual o conceito um pouco formal, né, digamos assim, de funções. E aí eu já queria falar para vocês que aqui nessa disciplina a gente só vai tratar com função real, tá? E vocês vão entender rapidinho a diferença do que seria uma função real e uma função mais geral, tá bom? Dá para ver? Pronto. Então, o que é uma função? Tá? Sejam x e y dois conjuntos não vazios. Eu já estou considerando x e y aqui dois conjuntos em R. Por quê? Eu já estou definindo o que é uma função real. Se esses x e y fossem conjuntos não vazios com quaisquer, então isso seria um conceito de função geral. Tá? Se esses conjuntos forem conjuntos de números reais, então
eu vou definir aqui função real, que é o que a gente vai usar aqui no cálculo. Então, eu já vou direto para a função real. Então, sejam x e y dois subconjuntos de R, não vazios, faltou escrever aqui. Uma função real f de x em y é uma relação, e olha que está entre aspas, é uma relação que associa cada elemento x do conjunto x a um único, preste atenção, a um único elemento y do conjunto y, tá? O elemento y do conjunto y, tá? Eu vou explicar já já essa coisa da relação desse um único, né? Mas deixa eu terminar aqui de concluir a definição. Esse conjunto x aqui, que é o conjunto de saída, é chamado domínio da função f. Tá vendo? Domínio de f. E geralmente a gente denota ele por algo do tipo df, às vezes o d com um fzinho pequeno, né? Porque aí já fica mais claro que é o domínio de f. Tá? Esse conjunto y, que é o conjunto de chegada, a gente chama ele de contradomínio. Tá? Preste atenção, porque algumas pessoas atrapalham o contradomínio com imagem, que eu vou falar agora. Tá? Antes de falar da imagem, eu só queria falar de novo dessa relação e esse único. Tá? A relação é uma coisa que relaciona, assim como no português mesmo, né, elementos de um conjunto com elementos de outro. Então a gente está aqui relacionando elementos do conjunto x com elementos do conjunto y. Mas essa relação, para ser uma função, ela precisa satisfazer uma que eu posso, na verdade, dividir em duas condições. Qual é? Todo elemento de x deve estar associado a algum de y e não pode estar associado a mais de um. Certo? Então, todo elemento de x deve estar associado a algum de y e não pode estar associado a mais de um elemento de y. Por isso, um único. Esse um único não é redundante, tá bom? E o que acontece? Um elemento de x não pode não estar associado a ninguém. E um elemento de x não pode estar associado a dois diferentes. Eu vou falar numa observação no próximo slide disso. Mas um elemento de y pode não estar associado a ninguém de x. E um elemento de y, inclusive, pode estar associado a mais de um de x. Tá? Mas preste atenção à minha primeira fala. Um elemento de y pode não estar associado a ninguém de x. Tá? Quando eu junto todos os elementos de y que estão associados a elementos de x num conjunto só, tá? Isso me gera o meu conjunto imagem. Então, quem é o conjunto imagem de f? É o conjunto de todos os elementos do contradomínio que estão associados a algum elemento do domínio, beleza? Esse é o conjunto de imagem, tá? E aí eu queria, vou fazer assim, tem um slide agora só falando desse um único, tá, pessoal? Veja, essa relação aqui, para ela ser uma função, ela precisa satisfazer essas duas condições, que foi escrito na definição como uma só, mas eu destrinchei aqui que é melhor. Eu acho melhor dividir em dois, tá? A f ela deve associar cada elemento de x a algum y de y. Ou seja, eu até poderia botar esse ou seja depois, né? Ou seja, não pode um elemento do conjunto x, que é um conjunto, que é o domínio, não estar associado a nenhum elemento do contradomínio. Tá? Para ser função, não pode. Um elemento do domínio não está associado a nenhum elemento do contradomínio. Beleza? E a segunda condição é que a f não associa um elemento de x a mais de um elemento de y. Certo? É aquela coisa do único. Tá? Ele não pode pegar, a função f não pode pegar um x e associar a dois distintos. Tá? É uma relação aí. Eu ia dizer que era uma relação de fidelidade, mas não é bem assim, porque o y pode estar associado a mais de um x, tá? Bem, que seja, tá? É um acordo aí, né? Um elemento de x não pode estar associado a mais de um elemento de y, tá bom? Beleza? Tá. Bem, vocês vão ver aqui nos exemplos, eu vou botar exemplos muito simples, é só para entender mesmo. É tão simples que meus alunos nem gostam que eu bote questão fácil assim na prova, sabe? Eles preferem questão mais difícil, assim. Mas é simples, mas muito importante para entender o conceito de função, né? Se você não lembra aí do primeiro ano de ensino médio, né? Então, vejam, aqui é uma função real, tá? Desculpe, na verdade o exemplo é determine se a relação é uma função real. Eu fiz um problema aqui que a resposta está aqui do lado. Não olha ainda, tá? Não olhe para... Olha só para esse lado de cá, tá?
Então, determine se essa relação f é uma função, tá? Nesse caso, é uma função real porque x e y são conjunto de números reais. Todos esses números são reais. Lembrando que π é um número irracional e é real. Raiz de 2 é um número irracional, é real também. Né? Todos os outros aqui estão números inteiros. Eu não botei nem uma fraçãozinha. Então, a pergunta é, essa relação é uma função de x em y? Será que é? Vamos lá. Então, eu tenho que ver só duas coisas. A primeira coisa é, será que tem algum elemento de x que não está associado a nenhum elemento de y? Bem, todos os elementos de x estão associados a algum de y. Né? Tem sempre uma setinha saindo aqui desses caras. Tá, então, primeira coisa satisfeita. Segunda coisa, existe algum elemento de x que está associado a mais de um elemento de y? Não. O 1 só está associado ao 0, o 2 também só está associado ao 0, o 3 ao raiz de 2, o 4 ao menos 2. Bem, o que é que eu concluo? Sim, essa relação é uma função de x e y. Mas, Clécio, porra, mas tem mais de um número aqui em y que não está associado a ninguém. Não tem problema. O problema seria se tivesse alguém do domínio que não estivesse associado a ninguém, tá certo? Então não tem problema ter um elemento do contradomínio sem estar associado a ninguém. Aí você pode dizer, mas tá, e o zero está associado a 2? Aí é um problema. Não, não é um problema, mais uma vez. Não pode um elemento de x aqui estar associado a dois elementos do contradomínio, tá? Mas um elemento do contradomínio pode sim estar associado a dois elementos distintos. Na verdade, pode estar associado, poderia todo mundo aqui vir no mesmo cara, inclusive, tá? Aí seria uma função constante, não tem problema. E aí, quem é o conjunto imagem dessa função? É simples, veja. Eu vou olhar para o contradomínio e ver quais os elementos do contradomínio estão associados a algum elemento do domínio. O zero está associado a algum? Tá. A 2, inclusive. Mas está algum. Então o zero está na imagem. O π está associado a algum do domínio? Não, não está. O π não está associado. Então o π não está na imagem. O raiz de 2 está associado a alguém do domínio? Tá. O 3 está associado a ele. Então o raiz de 2 está na imagem de f. E o menos 2? Também está associado, então também está na imagem. E o menos 1? Não está associado, então não está na imagem. Então quem é a imagem dessa função? 0, raiz de 2 e menos 3. Ah, Clécio, mas você disse que esse exemplo é muito simples, né? Talvez nem caia na prova. Sim, a gente vai ver depois, nas próximas aulas, né, graficamente, como é que eu identifico. Né, na medida do possível, né, na medida do possível, como é que eu identifico aí a imagem, né, vendo o gráfico de uma função, por exemplo. Tá? O domínio a gente, assim, dependendo da função, a gente vai parar especificamente para analisar com cuidado, tá? Vai ter observação sobre isso. Outro exemplo. Passei muito. Ah, não, meu mouse está ao contrário. Oh, meu Deus. É assim mesmo, comendo vida, é assim. Aí veja só. Segundo exemplo, será que essa relação G de x e y, o x e o y são os mesmos, tá vendo? Eu mudei. Só a relação G. Será que essa relação G é uma função de x e y? Primeira coisa, todos os elementos de x estão associados a algum de y, ou seja, o 1 tá, beleza, o 2 tá, beleza, o 3 não tá. Então G não é uma função. Por que G não é uma função de x e y? Porque 3 estaria no domínio e não estaria, né, associado a ninguém. Então não é função, tá bom? E eu estou passando rapidinho, né? O tempo aqui está passando, eu queria fazer um vídeo rápido. Tá? E essa função, essa relação H é uma função de x e y? Vamos ver, todo mundo do domínio está associado a algum do contradomínio. Tem alguém aqui sobrando? Não, não tem ninguém sobrando, né? No exemplo anterior, né, o problema foi esse. O 3 estava sobrando, não estava associado a ninguém. G não é uma função. Agora tá todo mundo associado a alguém. Só que não é só isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar também se tem algum elemento aqui associado a mais de um. E aí eu percebo que o 4 está associado a mais de um. Tá? Veja que todo mundo de y está associado a alguém e ninguém de y está associado a 2, mas não importa isso. O que importa é o x aqui. Não pode um elemento de x estar associado a dois diferentes para ser função. Então, essa relação não é uma função, tá bom? Tá certo. Pronto. Agora tá bom.
teve um make-off aqui, né? Então vamos lá, é assim, primeiro vídeo, tá? Então veja, a primeira observação diz o seguinte, muitas vezes eu não vou escrever. Formalmente, para eu definir uma função, eu preciso definir quem é, deixar claro quem é o domínio e o contradomínio de uma função, tá? Aqui a gente só está trabalhando com funções reais, tá? Então aqui vai ser um acordo entre a gente. Muitas vezes eu só vou escrever, como no exemplo assim, f de x igual a 1 sobre x. Não vou dizer que é um domínio nem contradomínio. Mas formalmente falando, eu precisaria fazê-lo, certo? Então, o que a observação 1 está dizendo é o seguinte, olha, quase 100% das vezes eu não vou dizer quem é o domínio e o contradomínio. Quando eu não especificar, não deixar explícito quem é o domínio e o contradomínio, automaticamente o contradomínio vai ser considerado sendo, o contradomínio vai ser R. Porque o contradomínio não tem problema se sobra gente, se mais de um é associado a ele. Então, não falei quem é um contradomínio, o contradomínio é R e acabou-se, certo? Durante todo o curso. E se eu não falar também quem é o domínio, às vezes aí eu vou precisar falar, tá? Mas se eu não falar também quem é o domínio, fica subentendido, tá? Fica implícito que o domínio da função vai ser o maior conjunto de R cuja expressão que a gente em tela aí que a gente está trabalhando faz sentido. Por exemplo, melhor aqui, né? Vamos fazer o exemplo. Olha, por exemplo, exemplo 4, tá? Exemplo 4. Veja, eu vou chegar e vou escrever f de x igual a 1 sobre x. Não disse o domínio, não disse o contradomínio. Automaticamente o contradomínio é R. Acabou-se. E o domínio? Bem, aí eu vou ter que analisar a expressão em jogo. Qual é a expressão? 1 sobre x. Existe algum número que eu não possa substituir no lugar de x? Existe. Tem um cara que não pode aparecer no denominador. Tem um camarada, existe um número que não pode dividir ninguém. Esse cara é o zero. E olha a minha frase aqui em vermelho. Essa frase é tão importante que quase se tornou o nome, pode ser até que um dia se torne, né, o nome do canal aqui. Nunca divida por zero, certo? O motivo, tá? Assim, eu posso aqui fazer um vídeo só para um motivo formal, mas o motivo para quem é meu aluno é mais simples, assim, é simples de entender. Se você fizer, você pode reprovar. Eu acho que é um bom motivo para você não dividir por zero, certo? Eu vou parar em algum momento, tá? Em algum vídeo para a formação de professores e curiosidades matemáticas, porque que a gente não pode dividir por zero, tá certo? Mas não pode, tá? E lembre só disso, né? Que você pode reprovar se você dividir por zero, tá? Eu acho que é suficiente, tá bom? Então eu escrevi f de x igual a 1 sobre x, não especifiquei quem é o domínio, quem é o contradomínio. Automaticamente o contradomínio é R e o domínio, nesse caso, é o conjunto de todos os números reais diferentes de zero. Tá? Olha, quem é o domínio? R estrela. Quem é R estrela? O conjunto dos números reais diferentes de zero. Por quê? Porque essa expressão não pode assumir, não faz sentido colocar x igual a zero aqui. Tá? Porque não faz sentido dividir por zero. Porque se você dividir por zero e você for meu aluno, você pode reprovar, tá? É brincadeira, tá? Não, veja. Não pode dividir por zero, tá bom? Isso não é brincadeira não, tá certo? Então cuidado aí na prova, tá bom, pessoal? A segunda observação é o seguinte, mais do que aquilo, veja que no exemplo, eu vou voltar ao slide, veja que no exemplo 4 eu botei f de x igual a 1 sobre x. Só que muitas vezes eu nem escrevo f. Às vezes eu escrevo y igual a 1 sobre x. Eu tenho certeza que vocês já viram muito isso. Y igual a x ao quadrado, y igual a x ao cubo. Tá? Então muitas vezes eu vou escrever y igual a uma expressão. Quando isso acontecer, vale a observação 1, isto é, o domínio é o maior conjunto cuja expressão faz sentido, o contradomínio é R. Além disso, aqui, nesse caso, a gente considera como x a variável independente e y a variável dependente. Né? Você varia o x de maneira livre e o y, a variação do y depende da variação do x, tá bom? Beleza? Então, mais um exemplo, né? É o que a gente vai construindo. Eu botei esses dois exemplos justamente porque são duas regras aqui. A primeira mais importante, nunca duvida por zero, vocês vão me ouvir falar isso várias vezes, tá? E a segunda não é tão, não é uma coisa assim, é uma coisa para essa disciplina, tá? Em outras disciplinas, né, o jogo muda, tá? Por exemplo,
em relação a essa observação, eu posso escrever y igual a raiz de x. Y igual a raiz de x. Veja que eu nem escrevi que nem da outra vez. Vou voltar o slide. Da outra vez eu escrevi f de x igual a 1 sobre x. F de x. Aqui eu estou escrevendo y. Não estou botando nem f, nem estou dando uma letra para função. Botando y igual a raiz de x. E é bem comum isso acontecer também, tá, pessoal? Nos livros e etc. Então, nesse sentido, fica aí implícito que o contradomínio é R. O domínio, qual é o domínio dessa função? Veja, eu só não posso tirar a raiz de número negativo em R, tá? A classe mais eu posso tirar a raiz de número negativo nos números complexos, em C. Aqui em cálculo 1, 2 e 3, a gente não trabalha com número complexo, certo? Certamente aqui em cálculo 1 a gente não vai trabalhar com número complexo, então não posso tirar raiz quadrada de número negativo, não dá, não posso. Posso tirar raiz quadrada de zero, posso tirar raiz quadrada de qualquer número positivo. Então o domínio dessa função aqui é o conjunto dos números reais não negativos, isto é, são todos os x pertencentes a R, tais que x é maior ou igual que zero. Isto é, isso é um intervalo fechado no zero até mais infinito, que a gente denota, né, vocês já devem ter visto no ensino médio, por R+, tá? Pessoal, se vocês tiverem algum problema com os conjuntos numéricos, que às vezes eu estou aqui, não, R, né, Q, C, Q é o conjunto dos números racionais, C é o conjunto dos números complexos, e assim vai, Z é o conjunto dos números inteiros. A professora Lorena Brisa, também professora do Departamento de Matemática da UFRPE, que também abriu um canal agora, né, nesse tempo de quarentena, fez um vídeo sobre conjunto de numéricos, tá bom? E se tiver, assim, realmente, se vocês tiverem bastante dúvida, né, pode escrever aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre conjuntos numéricos, intervalos, etc. Meu vídeo já está passando de 20 minutos. Vamos aqui acelerar um pouquinho, tá? Então, nesse caso, né, como eu falei, x é a variável independente e y é a variável dependente, né? Tá aqui em vermelho, preste atenção que nessa disciplina a gente não tira raiz quadrada de número negativo, porque a gente não está trabalhando com números complexos, tá? Mas o zero você nunca divida em nenhuma disciplina, certo? Raiz quadrada de número negativo você pode fazer em outra disciplina, tá bom? Eu vou deixar essa parte de gráfico de função real para o próximo, já tem mais coisas aqui, tá? Para a próxima apresentação, tá bom, pessoal? Bem, eu pretendo gravar mais vídeos por esses dias, tá bom? Estou aqui me batendo um pouco, estou com a ajuda aí do professor Fabiano Barbosa, professor também que também tem um canal no YouTube, João Gondim, Lorena também, Tassiana fez a vinheta para mim, tá? Eu dou um agradecimento para todo mundo aí. Eu estou me batendo aqui também um pouquinho, tá? Gravei esse vídeo sem muita produção nem nada. Talvez tenha mais vídeos nesse mesmo aspecto aqui, porque se a gente for esperar a perfeição, acaba que a gente nunca faz, tá bom? Bem, valeu pessoal, até a próxima, tá certo? Compartilha aí, principalmente meus alunos, tá? Compartilha com todo mundo da turma, tá bom? Valeu!